Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então Elias o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado do oriente, e esconde-te junto à torrente, ou ao ribeiro do Querite. Diga Querite. Diga Querite. Diga todo mundo para ficar bonito. Diga Querite. Amém. Olha aqui para mim. Quem me ouve, diga amém. É como se na festa da padroeira apodrecida do norte, dia 12 de outubro, que naqueles dias se realizavam a festa de Baal. Acabe, a Bíblia chega a dizer que ele foi o pior rei de Israel. Ele trouxe a idolatria para dentro da casa de Israel, para dentro do templo da casa de Deus. Acabe foi alguém que se corrompeu, e se tem uma coisa que o judeu abomina, é a idolatria. Se tem uma coisa que Deus também abomina, é a idolatria. Presta atenção, quem me ouve diga amém. Quem me ouve diga amém. Então agora eles faziam festa para Baal. E no dia da festa de Baal, o profeta Elias, vem comigo na grua aqui, por favor, vem aqui. A grua, vem aqui comigo aqui. Isso. O profeta Elias, ele chega na cara da estátua, aponta o dedo e fala assim: você é um Deus, e eu sou homem. E se você é Deus, a sua palavra é maior do que a minha. Pois eu estou dizendo, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. Pera, ele não... ele desafiou quem? Desafiou quem? Baal representa quem? O diabo. E essa campanha é o quê? Desafiando os 7 piores espíritos do inferno. Levanta a mão. Deus vai te dar vitória nessa noite, meu irmão. Então agora presta atenção. É como se os anjos lá no céu, de um lado para o outro, estivessem andando correndo e falou: Deus, tem um louco lá embaixo, dizendo que não vai ter chuva, não vai ter orvalho, e que é o Senhor que falou. Qual é o nome desse louco? É Elias. Quem? Elias, sim, o tisbita. Manda fechar tudo. Fecha tudo. Porque Elias gritou lá embaixo: tem crédito comigo aqui no céu, tá? Levanta a mão que lá vai a primeira profecia. Talvez alguém aqui está embolado porque a sua boca, ela lança palavras, e cada palavra é uma sentença. Presta atenção. Talvez você está embolado com a sua própria sentença, mas quando Elias disse: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, levanta a mão que lá vai a primeira, e eu tenho 3 para você nessa noite. Levanta a mão. Quando ele disse: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. Se a terra de Israel vive do plantio, pastores, então dependia da chuva. E Baal é o Deus da fertilidade. Levanta a mão. Mas Deus vira para Elias e fala assim: Elias, sim, mestre, já que você profetizou que não vai ter chuva e que não vai ter orvalho sobre a terra santa de Israel, pois eu estou te dizendo: levanta agora, sai do teu lugar e vai até o ribeiro do Querite. Não entendeu? Eu vou descer o nível para os católicos que estão aqui nessa noite entender. A palavra Querite no hebraico significa medida certa. Levanta a mão. Sempre quando você se dispuser a estar, meu irmão, na dispensação de Deus, sempre quando você estiver disposto a fazer o que ninguém faz, Deus sempre vai te dar uma medida certa que se encaixa naquilo que você precisa. Diga: eu creio
Diga: Deus tem uma medida certa para mim nessa noite. Deixa eu ver quem acredita nisso. E ali Deus disse: eu ordenei, vamos lá, capítulo 17, versículo 4: beberás do ribeiro. E eu ordenei, eu o quê? Versículo 4 agora, filhão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5. Olha, eita, vai ser forte agora, hein? Partiu, pois, Elias e fez conforme a palavra do pastor Alan. Conforme a palavra do... E foi habitar. Habitar é fazer morada. Quando você fala Espírito Santo, habita em mim, está chamando ele para fazer morada na sua vida. Diga: Elias foi habitar junto ao ribeiro de Querite. Levanta a mão. Deus tinha uma medida certa, não só para um dia, mas para vários anos na vida dele. Junto ao ribeiro do Querite, que está ao oriente do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e pela manhã, e também pão e carne, o que? À tarde, e ele bebia do ribeiro. Levanta a mão. Deus está quebrando a lógica nessa noite. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 5, a Bíblia fala: e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Põe o texto aqui. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro. E diga assim: e foi a tarde e a manhã, o primeiro. Então o dia para Deus começa o quê? O dia para Deus começa à tarde, 18 horas. Para a gente acha que o dia começa de manhã. Mas a Bíblia me ensina que o calendário de Deus é diferente do nosso. O dia para Deus começa à tarde. Então quando para a gente está acabando, para Deus está apenas começando. Não entendeu? E quando a gente acha que está acabando, eita, levanta a mão. Deus está começando. Mas quando a gente acha que só está começando, Deus está falando: eu estou concluindo a minha obra. E foi a tarde e a manhã, o primeiro. Fala, o primeiro. Mas lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 6, a Bíblia fala: e os corvos lhe traziam pão e carne e também pão e carne levanta a mão. Creio eu, se a terra não tinha comida, eu nem sei se falo, pode? Se a terra não tinha comida, da onde é que os corvos traziam pão e carne? Toda manhã, a Bíblia fala que havia 450 profetas de Baal, 400 de Azera, que comiam à mesa de Jezabel. Pela manhã eles se reuniam e montavam aquela mesa, aquele banquete para a rainha Jezabel, como se fosse a Dilma. E montavam aquele banquete para a primeira dama. E quando eles montavam aquele banquete para a primeira dama, eles falavam assim: daqui a pouquinho ela vai descer para tomar o café da manhã. Então já está tudo pronto. Então eles montavam, deixavam pronto. Quando eles viravam as costas, Jeová fazia assim, ó. Os corvos vinham primeiro daquele que é de Deus e levavam para o profeta. Não entendeu? Levanta a mão. Talvez você possa estar vivendo uma crise, porque a Bíblia fala que a terra ficou em crise naquela época, mas aquele que estava na posição não passou pela crise não, meu irmão. Levanta a mão. Ele não sabia de onde vinha a providência, mas Deus sabia onde tinha a providência. Levanta a mão. Se você estiver na fiação, na direção com Deus, então se prepara, porque a providência vai vir da onde você menos espera. Diga: eu creio. Fala: eu creio. A provisão virá sobre a minha vida. Quem crê, levanta a mão da glória.
Então pela manhã e à tarde os corvos traziam pão e carne. Ele podia dizer assim, pela tarde e pela manhã, mas não, Deus disse, pela manhã e pela tarde. Levanta a mão. Porque o salmista, quando está passando por um aperto, eu vim pregar para alguém que não está bem, vim pregar para alguém que está numa prova. O salmista, ele disse, o choro até dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o profeta Elias disse, já era, eu estou na roça, só tem água para beber, não tem comida. Talvez ele chorou a noite inteira, mas quando ele olhou o corvinho batendo na asa, era Deus dizendo, pela manhã a providência está chegando, hein? A providência, ai, Jesus. Levanta a mão. Alguém aqui vai dormir de um jeito e pela manhã vai estar de outro. A sua casa vai ter, eita, levanta a mão aí, vai. Você vai dormir de um jeito, o seu filho vai estar de um jeito, mas quando você acordar, Deus vai ter transformado a tua casa. Levanta a mão aí que lá vai a terceira, levanta a mão. Se prepara para viver o rebuliço de Deus. Talvez você fale, eu estou numa prova, eu estou na escassez, mas Deus manda te dizer, o tempo da provisão está chegando, diz o Senhor. Diga, eu creio que a minha provisão vai chegar agora. Quem crê, levanta a mão da glória. Se prepara, Jarrão, porque a providência de Deus vai bater na porta da tua casa, viu? Se prepara, porque assim diz o Senhor, o tempo de Deus marcar a tua vida está chegando, homem. Se prepara, diz o Senhor. Vai, meu irmão, levanta a mão. Então agora o profeta Elias, ele comeu carne, ele comeu pão. Levanta a mão. Enquanto todo mundo estava vivendo uma prova, o profeta estava lá de boa. Não entendeu ainda? A crise só vem para aquele que não tem a direção de Deus. Eu nem sei se falo. Diga assim, e o ribeiro secou. Fala, o ribeiro secou. Mas quem foi que mandou ele ir para o ribeiro? Foi Deus? Foi ou não foi? Deus falou, vai para o ribeiro. Foi ou não foi? Mas agora o ribeiro secou. Quer ver? Põe o texto na tela. O 7, versículo 7. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou. Mas quem foi que mandou ele ir para o ribeiro? Fala, foi Deus. Estou pregando para alguém, Jarrão, que está dizendo assim nessa noite, Deus me deu e agora acabou? Deus falou que o casamento era de Deus e agora eu estou separada. Falou que isso aqui era de Deus, esse trabalho era de Deus e agora parece que acabou? Parece, mas não é, tá? O ribeiro secou porque não tinha havido chuva Então novamente veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, vamos lá, levanta-te. Ele não sei se fala, porque alguém quer que Deus age, mas quer ficar de braço cruzado. Eu sou a Barbie Girl, o Robocop gay, eu sou o super-homem, a Mulher Maravilha. Alguém quer que Deus age, mas não quer fazer nada para mudar. Deus virou para Elias e falou, quer viver o milagre? Quero. Então levanta-se e coloca na posição. Bom texto aqui. Levanta e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Opa, ó Deus mandando ele habitar de novo, hein? Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Viúva, você sabe que não tem crédito, né? Naquela época a Bíblia não conta a mulher. A Bíblia fala que uma multidão de 5.000 homens comeram pães e peixes, fora mulheres e crianças, porque judeu não dá crédito à mulher. E se Deus falou que era viúva, ela não tinha ninguém por ela. Diga por quê? Diga com mais fé que eu falo. Porque a lei do levirato, a lei de Levítico dizia, epa, vem aqui comigo.
Se o homem morrer e deixar a mulher viúva, se o homem tiver um irmão, então o irmão dele pode casar com a sua esposa. Se ela era viúva, quer dizer então que o marido dela não tinha irmãos. Ela ficou sozinha. Levanta a mão. Mas porque Elias acredita na palavra, sai do Querite e vai a Sarepta, sendo que era 3 dias e 3 noites andando a pé no deserto. Levanta a mão. No deserto tinha ladrão, no deserto tinha salteadores, o sol escaldante e o frio de bater os queixos, irmão. Mas levanta a mão. Se Deus disse que ele iria chegar, então não era o ladrão que iria parar, não era o calor que iria parar, não, levanta a mão que você não entendeu. Se Deus falou que vai fazer o milagre acontecer, então não é essa prova que vai te parar, não é essa calúnia que vai dar. Se Deus disse que você vai chegar, então se prepara. O tempo de você chegar do outro lado é agora. É agora. Diga: eu creio, eu vou chegar. Ele disse: vai a Sarepta de Sidom. Olha, se você não der glória, tá mal, hein? Era 3 dias. Quantos dias? Andando a pé. Quantos dias? Andando a pé. 3 dias andando a pé, no deserto. Ah, se tu não der glória, irmão, eu vou parar de pregar, hein? Mas Deus disse: o deserto não pode te parar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não tem uma direção, qualquer lugar para você tá bom. Mas Deus disse: eu tenho uma direção para você. Vai a Sarepta de Sidom e habita ali, que eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Olha, se tu não der glória, eu vou acabar o culto. Nem vou orar, tá? Eu nem vou orar. Ele chega depois, morto por causa do deserto, com sede porque não tinha água. Quando ele chega na porta da cidade, ele chega onde? Ele avista uma mulher. Ah, me dê água para beber. A mulher vira e fala: só água? Só água? Espera aí que eu estou indo lá buscar. Não, você não entendeu. Vem comigo aqui. Eu estou dizendo que em nenhum lugar da terra tinha água, mas Deus sabe onde tem aquilo que você precisa. Só para você ver que eu não estou pregando heresia, capítulo 18, versículo de número 5. Disse Acabe a Obadias. Quem é Obadias? Lembra da mulher que Eliseu lá multiplica o azeite? Que ela era viúva e os caras queriam vender os filhos? Aquela mulher era a mulher de Obadias. E Obadias morre depois e deixa ela viúva. Para quem não sabe. Vem, capítulo 5, aqui, versículo 5. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra. Quem era Acabe? O rei. Vai pela terra a todas as fontes de... Só que a Bíblia fala que a fonte secou. E a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos. Se ele está indo no ribeiro, ele tinha que encontrar o quê? Água. Mas como sabia que não tinha água porque tinha acabado, ele falou: talvez ainda tinha aquelas algas, aqueles matos que fica dentro do mar. A gente pega e dá para os cavalos. Olha aqui. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Levanta a mão. Diga assim: veio a crise. O rei e a rainha eram os presidentes, mandavam no país.
eles estavam ficando falidos. Bem, a Bíblia que fala, não sou eu. Vamos lá, 6. E repartiram entre si a terra para percorrerem, e foram a sós. Acabe foi por um caminho e Obadias foi por outro. Levanta a mão. Chega Acabe e Obadias e fala assim: você vai por aqui, porque não tem água para dar para os animais. Não tem água no ribeiro, nem no rio. Mas talvez tenha algum mato lá que dê para a gente dar de comida para eles. Levanta a mão. Olha, se você não der glória agora, tá mal. Eu estou pregando para alguém que você está aqui nessa noite. Levanta a mão. O rei daquela nação é como se fosse o presidente do Brasil. Vamos lá para você entender. Eu estou dizendo que o rei de Israel não tinha água. A rainha de Israel não tinha água. Mas aquele que estava na direção de Deus tinha. Levanta a mão. A crise vai apertar os grandes, mas aqueles que são pequenininhos, mas são fiéis a Deus, a crise não vai pegar, não vai pegar. Levanta a mão. Toda vez que acontece uma crise, é para Deus honrar aquele que é fiel a Ele, meu irmão. Diga: eu creio. O rei não tinha água, mas Elias tinha. Levanta a mão. O macumbeiro não vai ter, o ímpio não vai ter, aquele que se acha grande não vai ter, mas Deus sabe onde tem aquilo que você precisa, tá? Levanta a mão. Deus vai te revelar uma parnassá, Deus vai te revelar um tesouro escondido, mas você não vai viver a seca, você não vai viver a crise. Se prepara para viver a bênção de Deus na tua vida, diz o Senhor. Diga: eu creio que o tempo do meu milagre chega hoje na minha vida. Dá um glória aí, irmão. A última eu vou encerrar agora, hein? Se prepara para viver o que você nunca viveu. Nos dias que todo mundo, a Europa está falando em crise, Estados Unidos está falando em crise, o Brasil está falando em crise, mas o povo que é de Deus vai falar: é promessa de Deus, é a bênção de Deus. Eu estou pregando debaixo de revelação, viu, irmão? Olha, se você não acredita em revelação, vá para casa assistir Paraisópolis, vá assistir a Babilônia. Se você não gosta de poder, pode pegar a malinha e ir embora, porque todas as pessoas que ficar aqui, Deus vai transformar a tua vida, meu irmão. Diga: eu creio. Não creio não. Se é eu numa palavra dessa, tudo bem que tem crente aqui, os crentes já não conseguem nem ficar sentados, já está de pé. Os crentes já não conseguem nem mais sentar, pastor Marcos, já está de pé. Ó os crentes, ó os crentes, ó. Ó os crentes, ó. Os crentes já não sentam mais. Levanta a mão. Eu estou cheio da graça hoje aqui, viu, meu irmão? Eu vou falar a última para encerrar, pode ou não? Que eu ainda tenho que orar e todo mundo aqui eu vou botar a mão na cabeça e vou abençoar hoje. Pode ou não? Enquanto Acabe estava assim, ó. Porque não tinha água, o profeta Elias estava assim, ó. Essa é boa, hein? De coco, hein? Levanta a mão. Chega de você bater na porta dos outros para pedir, tá? A partir de hoje, é eles que vão bater na porta da tua casa. Diga: eu creio. Meu irmão, olha, se é eu já estava dando um pulo, dando glória aí.
chega de viver de esmola, chega de viver de miséria. Levanta a mão, porque a partir de hoje, ai de suribidere bicambarápia, Deus acabou de me falar algo que eu tenho que entregar para a amada igreja. Levanta as duas mãos para receber aí, vai. Levanta aí, porque essa é forte. Se prepara, porque as pessoas do alto escalão vai ter que bater na porta da tua casa para pedir oração, para pedir conselho, porque o tempo da exaltação de Deus chegou na tua vida, diz o Senhor. Diga: eu creio e tomo posse. Diga: o que Acabe não tinha, o que o primeiro-ministro não tinha, o que a primeira dama não tinha, o profeta de Deus tinha. Levanta a mão. Está na hora do Brasil ver que verdadeiramente existe um Deus vivo que age na vida dos crentes. Está na hora do ímpio, do macumbeiro, daqueles que não gostam de você, ver que verdadeiramente existe um Deus que age na tua vida, meu irmão. A última para encerrar. Não dá vontade de parar mais, né? Mas eu vou acabar agora, amém? Ah, quer que eu acabe? Então tá bom. Então, vamos lá. Então levantou-se e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Ninguém vai sair daqui sem a provisão hoje, tá? Fica até o final. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze também um bocado de pão na tua mão. Como assim? Ela vai buscar água. Ele vira e pensa: se tem água, tem comida. Não entendeu? Deus não faz a obra pela metade. Esse pouco que você tem na sua mão já é a provisão de Deus, tá, irmão? Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê que aqui eu apanhei lenhas, ou gravetos, ou cavacos, para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e... Levanta a mão. Diga: o que aquela viúva tinha, não dava nem para ela, não pagava nem as contas, não resolvia a vida dela. Mas levanta a mão. Deus não quer saber se você consegue resolver. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai resolver. O profeta vira e fala: tudo bem, minha senhora, pode fazer o que a senhora disse, pode ir lá fazer o bolo, só quando estiver pronto, traz primeiro para mim. Traz primeiro para mim um bolo pequeno, e traz aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Vamos lá. Porque assim diz o pastor Alan dos exércitos de Israel, assim diz o pastor Marcos dos exércitos, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não entendeu? Levanta a mão. Eu parei esse dia e estava meditando. Eu falei: meu Deus do céu, por que será que o profeta, quando o cara era rico, quando era Naamã, que trouxe muitas riquezas, muito ouro, muita prata, ele virou as costas e não quis saber da riqueza de Naamã? Mas por que agora, Deus, a mulher que era pobre, e que só tinha para ela comer e morrer, ele fala: dá primeiro para mim? Deus falou: é porque eu não estou interessado em quem está bem, estou interessado em abençoar quem não tem. Levanta a mão. Ei, nem sei se falo, porque tem igreja que você vai, que ele só... Deixa. Pode falar? Tem igreja que você vai, que se você é um empresário, é um jogador de futebol, ele trata bem: vem aqui, senta aqui. Mas se você é alguém que está desempregado, ele fala assim: vai lá na Plenitude. Eu vou falar, Jesus, fica tranquilo.
Tem lugar que você vai que ele fala assim: não, aqui é a nata, é a elite, só tem empresário, só tem isso, só tem aquilo. Mas se vai um trabalhador lá, eles não aceitam, eles falam mal. Levanta a mão. Deus não está nesse negócio não, tá? Porque quando o Naamã, cheio de riqueza, falou: vim aqui e trouxe riqueza, o profeta nem ligou. Diga por quê? Porque senão ele ia falar assim: a minha riqueza trouxe o meu milagre. Agora fala para mim que foi a riqueza que trouxe o milagre da viúva. Foi a fé dela. Não a fé que ela tinha, mas a fé no que o profeta disse. Porque tem gente que nem fé mais tem. Mas, ei, levanta a mão. Não é pela sua fé, é pela minha que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Levanta a mão. Então agora ela foi e fez. Eu não sei se falo. O que ela tinha só dava para comer. Nem dava para comer, porque se ela comesse ela morria. Não enchia nem a barriga dela. Mas como ela obedeceu. E você só prova que você obedece quando você faz primeiro para Deus e depois. Porque enquanto as suas coisas for prioridade na sua vida, então as suas coisas para Deus nunca serão prioridades. Mas quando você colocar as coisas de Deus como prioridade na sua vida, então se prepara, porque você vai viver o que você nunca viveu. Quando aquela mulher obedeceu, ela pegou o bolo, sobrou a rapinha da farinha, ela pegou aquele bolo e estava trazendo para o profeta. Quando ela saiu de casa, e o profeta representa a igreja, representa a obra. Quando ela saiu de casa com o bolo e estava levando para o profeta, Deus enviou um anjo na casa dela e multiplicou o que ela tinha. Levanta a mão. Enquanto você está aqui, eu nem dei a bênção final, você vai embora depois da bênção final. Mas enquanto você está aqui, até eu dar a bênção final, já tem anjo de Deus trabalhando lá fora a teu favor. A Bíblia fala, vamos lá. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Foi ela e fez conforme a palavra de... Não era para estar escrito fez conforme a palavra de Deus? Sim ou não? É ou não é? Não, porque ela não estava precisando de segurança. E a Bíblia em 2 Crônicas 20:20 diz assim: creia no Senhor teu Deus e estarei seguro. Mas ela não está precisando de segurança, ela está precisando de riqueza, de prosperidade. E a Bíblia fala: creia nos profetas e prosperareis. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto. Ouve-me, Judá, vós Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos, ou prosperareis. Levanta a mão. A Bíblia fala: e foi ela e fez não conforme a palavra do Senhor, mas sim conforme a palavra do profeta Elias. Bom texto aqui. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram. Ele que é a obra, que é o profeta, ela que é a mulher que representa você que está aqui, e a sua casa. Levanta a mão. Quando você toma uma atitude, a igreja é abençoada, você é abençoado e a tua família também é abençoada. Só que o que ela dava só dava para aquele dia, amém? Só que como ela acreditou na palavra do profeta, Deus trouxe provisão para muitos dias. Se tem uma coisa que a Bíblia não é exagerada, porque se está falando muitos dias, pode colocar anos aí, tá? Levanta a mão. Aquilo que na tua mão não resolve, aquilo que você não consegue resolver, levanta a mão. A partir de hoje, Deus está trazendo uma direção nova, e assim diz o Senhor: deixa que Ele resolve. Olha aqui para mim. Acabe e Jezabel não viveu prosperidade no tempo da crise. Mas eles não eram ricos? Eram, mas ficaram na prova. Mas levanta a mão. Aquele que não tinha nada viveu um tempo de fartura, enquanto todo mundo vivia crise. Você quer viver algo diferente, sim ou não? Então faça algo diferente para Deus. Quem crê aplaude aí e glorifica o nome do Senhor.